Agora, cada multidão tem 3 classes de pessoas: crentes, crentes manufaturados e incrédulos. Elas estão em cada multidão. Jesus as tinha em seu grupo, e eu mostrei a vocês outra noite como ele os segregava ao dizer coisas e nunca as explicava. Vem? Ele nunca disse por que eles teriam que comer seu corpo e por que ele veio, como ele desceu, o mesmo que subiu. Quando essas pessoas sabiam que ele era apenas um homem, que tinha uma má reputação para começar. Mas ele disse isso apenas para testar a fé deles. Aqueles discípulos não se moveram. Eles não conseguiam explicar. Mas vejam o que Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Vejam, eles tinham visto a palavra de Deus para aquele dia, que fora prometida para aquele tempo, confirmada. Eles disseram: sabemos que essa é a fonte. Vejam a mulher sunamita. Da mesma forma, quando ela recebeu o garotinho da bênção de Elias, ela disse: sele-me uma mula e não pare até que eu lhe diga. Vem? E ela foi até um homem de Deus. E ele não sabia, mas ela sabia que se Deus pôde ter aquele profeta para lhe dizer que ela teria um filho, ela poderia descobrir porque Deus levou seu filho. E ela foi persistente em fazer isso. E vocês se lembram, ela permaneceu com sua fé até que descobriu o que causou aquilo. E Eliseu foi, nem mesmo sabendo o que faria, andando de um lado para o outro, colocou seu corpo sobre a criança e ela voltou à vida. Veja, é porque as pessoas creem. Elas não conseguem explicar. Ninguém pode explicar Deus. Mas quando você vê Deus fazendo algo em sua palavra, que ele prometeu que faria. Vejam aqueles soldados romanos bêbados naquele dia, pouco antes da crucificação, colocando-o lá e batendo-lhe no rosto e nas bochechas e coisas assim. Disseram: se tu és um profeta, diga-nos quem te bateu. Ele sabia quem tinha lhe batido, mas não precisava fazer palhaçada. Vem? Ele apenas fez, ele disse: em verdade. São João 5,19. Agora ouçam: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, isso o Filho faz igualmente. Portanto, ele nunca fez um milagre até que Deus lhe mostrasse, através de uma visão, o que fazer, de acordo com suas próprias palavras. O Filho nada pode fazer por si mesmo. Não o que ele ouve, mas o que ele vê o Pai fazer, isso o Filho faz. Nenhum profeta, nenhum vidente na Bíblia jamais fez algo ao acaso. Deus mostra primeiro. Portanto, nenhuma carne humana, nem mesmo a carne do próprio Jesus, pode glorificar. Está tudo em Deus. Deus mostra, dá a visão. Nós apenas agimos conforme Ele nos mostra e nos diz. Cada um de nós faz isso. Então, que o Senhor os abençoe agora. E vou pedir-lhes novamente, nesta tarde, enquanto lemos a palavra, e vocês são pessoas tão agradáveis, que eu poderia ficar e falar com vocês. Mas quero dizer novamente, eu estou desprestigiando a mensagem que Deus me deu por apenas correr aqui. Teríamos realizado 5 cultos, mas acho que não conseguimos o auditório. Então, tivemos que fazer apenas 4, 3 noites aqui e então um culto de cura. Vejam, nem sequer se sabe as primeiras abordagens. Então, talvez um dia, se Deus quiser, e com a ajuda de Deus e a cooperação de vocês, pessoas excelentes, eu gostaria de voltar e reunir todos os meus irmãos, todos eles. Pode parecer um pouco engraçado, mas vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos ver isso até aquele momento. Se eu não conseguir fazer isso, lembrem-se, quando eu vir vocês novamente na margem do rio,
Deus testemunhará novamente que esta é a verdade que eu estou lhes dizendo. É a sua palavra. Eu não seria um hipócrita. O que eu teria reservado? Tenho uma esposa e alguns filhos em casa, chorando ao telefone há pouco. Por que você não vem para casa? Vem. Mas há outras crianças que estão doentes e necessitadas. Há esposas de outros homens e maridos que precisam de salvação. Não posso fazer isso se pretendo atravessar o rio. Veja, ali me assentarei e descansarei um pouco, então. Até lá estou ficando velho e não consigo me sentir como quando comecei anos atrás, mas vou em frente de todos os modos. De qualquer maneira vou, porque esta é a última oportunidade em que poderei fazer isso nessa vida. A outra vida não exigirá isso. Fiquemos de pé agora, em respeito à sua palavra, enquanto abrimos em Marcos, capítulo 16. E vou começar a ler a partir do versículo 9. Ouçam com atenção, se desejarem. Esta é a mensagem final, é a mensagem de encerramento desta parte da campanha aqui. E isto que vou ler são as palavras finais, as últimas coisas que Jesus disse à sua igreja antes de partir, as últimas palavras logo após a ressurreição. Capítulo 16 de São Marcos. Vou começar com o versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia... Apenas pensem nisso. Quando ouviram que ele estava vivo. Oh, que coisa! Espero que possamos ouvir a mesma coisa hoje e saber que ele está vivo. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Será que ele faria a mesma coisa conosco agora? Vei? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Agora, o meu tema nesta tarde vou tirar daqui. Um julgamento no tribunal. Agora vamos inclinar as cabeças. Nosso gracioso Pai Celestial, te pedimos agora que tomes a tua palavra e, enquanto a apresentamos nesta tarde, neste julgamento da tua palavra, oramos para que sintamos a presença do Jesus ressurreto e que não sejamos tão vagarosos. E como tu disseste àqueles, quando falaste com eles no caminho de Emaús, como tu falaste com eles e lhes disseste que estavam... Com o que vocês estão preocupados? Por que vocês estão tão tristes? E eles disseram: Tu deves ser um estranho. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras,
E quando eles se dirigiram a ti como um profeta, então era mais do que conveniente que tu fosses a palavra, sendo um profeta, pois a palavra vem ao profeta. Então tu te voltaste para eles e disseste: nécios e tardos de coração para crer, por não crerem em tudo o que os profetas disseram a respeito de Cristo, como ele devia padecer todas essas coisas que tu disseste, e então entrar em sua glória. E começando pelo Antigo Testamento, lá no início, ele lhes expôs o que os profetas haviam dito sobre ele mesmo, mas mesmo assim eles não entenderam. Mas uma vez dentro do edifício, com as portas fechadas, então tu fizeste algo exatamente da maneira que tu fazias antes de ser crucificado, e então os olhos deles se abriram. Tu desapareceste rapidamente da vista deles, e eles correram e disseram a estes que estavam assentados para o jantar na ceia, e os repreendeste por causa da sua incredulidade. Quando tu apareceste através das paredes e disseste que eles deviam ter crido em ti, e pela dureza de seus corações. E como esses discípulos se alegraram porque tu te deste a conhecer, porque fizeste algo da mesma maneira que fazias antes da crucificação. Eles souberam que eras tu, o mesmo ontem, hoje e sempre. Ó Deus, por favor, faça isso hoje novamente. Venha para o nosso meio. E tu prometeste essas coisas para os últimos dias. E que nossos corações não fiquem tão insensíveis com a teologia moderna e as coisas do mundo, a ponto de não conseguirmos te ver. Abra nosso entendimento e nossos olhos, pois pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.